E fala, hein, rapaziada, bom, trazendo aqui para o canal mais um videozão aqui para vocês, tá certo? É o seguinte, hoje, depois aí de muito tempo aí, né, rapaziada, trazendo o Matheuso aqui para o canal, sim, galera. Bem, Matheuso lançou aí um videozão novo aí, tá ligado, de Yu-Gi-Oh! Já vou avisando aqui no início que eu não sei de nada sobre Yu-Gi-Oh, tá ligado? A única coisa que eu sei é que tem as cartinhas, tá ligado? Pai e tals. E é isso, só isso. Então bora tá assistindo aqui esse vídeozão novo do Matheuso, beleza? Se você gosta aqui dos vídeos do Matheuso, gosta do react aqui e tal, né, tá ligado? Que a galera faz. Deixa aí seu likezão, se inscreve aí no canal, beleza? Estamos aí com uma meta aí de 1k e 200 até o final desse ano, beleza? E atualmente eu ando um pouco desanimado com o canal, tá ligado? Então é por isso que a frequência dos vídeos aqui são muito baixas, tá ligado? Mas eu pretendo melhorar aí um pouco a frequência, tá ligado? E é praticamente isso. Então vamos tá assistindo aqui ao vídeo, cara. Yu-Gi-Oh! O baralho do Capiranga, tá ligado? Para não falar outro nome, 30 minutos de vídeo, velho. Sem enrolação, bora lá e play. Lembra como se fosse hoje. Estava lá o jovem menino Matheus na casa do seu primo. Sim, na casa do seu primo. Mas naquele dia não houveram jogatinhos de PlayStation 2, como vocês estão acostumados. Cara, eu nunca vi nada de Yu-Gi-Oh, velho. Uma caixinha de papelão. Eu acho que eu vou ser muito leigo aqui no vídeo. São cartas de Yu-Gi-Oh! Disse o meu primo. De primeira eu não lembrei daquele nome, mas após ele mostrar... Mas eu já vi já as cartinhas. Eu que era de um desenho que tava passando na TV Globinho. Um desenho onde um grupo de amigos embarcava pra uma ilha e lutava usando cartas que invocavam monstros. O personagem eu já vi já um prota. Já de cara eu fiquei completamente apaixonado por aquelas ilustrações e já perguntei pro meu primo, né, onde é que vende isso aí? Nisso ele me levou até o lugar onde vendia as cartas e era um daqueles estabelecimentos onde você não entrava. Caralho, velho, que menônio. Te atendia na rua por uma janelinha. E como o sol tava batendo na nossa cara, nem dava pra ver o que tinha dentro, nem quem era o misterioso vendedor que vendia aquelas cartas. Matheuso contando histórias. Na minha nota de R$1 e em seguida entregando 4 pacotinhos de papel, que era de onde vinham as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Dentro dos pacotes... Cara, eu nunca tive essa pira, velho, de tipo colecionar carta, tá ligado? Colecionar cartinhas e tal. Agora tá tendo de futebol, até de futebol tá tendo e tal, né, velho? Mas eu nunca tive essa vontade, tá ligado? Eu acho que a infância não foi muito completa, vamos dizer assim, né, cara? Porque, cara, eu nunca vi isso aí, tá ligado? Eu já vi as cartinhas, mas... Dentro dos pacotes vinham cartas aleatórias, que podiam ser boas ou ruins. E o que define uma carta como boa nessa época era se ela já tinha aparecido no desenho. Na época, as cartas vinham com aquele fundo censurado do anime, o fundo marrom com a bola preta, que substituía o fundo de trevas em espirais lá. Eu confesso que gostava dessa versão censurada. Só que algo estranho aconteceu. Do nada, um dia eu fui visitar meu primo e, pra minha surpresa, ele já não ligava mais pra Yu-Gi-Oh! Fui no lugar onde vendia as cartas e elas não eram vendidas mais, pois após o desenho misteriosamente sumir da TV Globinho, Yu-Gi-Oh! Acabou sendo apagado da memória das pessoas. Parecia que tinha sido algo forçado. Isso era o que eu sentia. E ali, rapaz, a época do Yu-Gi-Oh! Havia passado, como vários outros desenhos também passaram a febre, e muito provavelmente eu nunca mais ouviria falar dele. Mal sabia eu o que me esperava. Rapaz, propagandinha. Bora ver esse videozinho de Yu-Gi-Oh, velho. Nunca ouviu falar, tá ligado? Eu vou pôr, né? Sabe aquelas cartinhas que você leva pro colégio? Eu acho um lugar que vende elas. Eu tinha mania de levar minhas cartas pra escola. Caraca, velho, olha isso. A situação delas já tava bem triste, porque elas eram antigas e de tanto eu ficar passando elas, já tava tudo riscado e as bordas estavam todas desgastadas. Quem aí já teve cartinha de Yu-Gi-Oh! Velha sabe como elas ficam desgastadas com o tempo. Mas pior que eu nunca tive. Eu já tive algumas cartas, mas não nenhum. Chegamos na tal Buril. Ali o dono vendia principalmente peças de bicicleta, mas também outras variedades, como os pacotinhos das cartas do Yu-Gi-Oh! Que ele juntava os bolinhos naqueles elásticos amarelos, tá ligado? E até mesmo vendia álbuns de figurinha. Não era eles. Mas aqueles sobre desenho. Era esse álbum que tá tendo hoje em dia, né? Os adesivos eram numerados e no álbum tinha vários campos que, caso você preenchesse, você poderia ganhar alguns brindes especiais. O álbum, inclusive, era de graça, caso você comprasse
comprasse os pacotes com as figurinhas. E nesses álbuns aí eu cheguei a ganhar um baralho, um pega-varetas e até mesmo um tabuleiro de damas. Mas vamos focar aqui nas cartinhas do Yu-Gi-Oh! Agora o fundo delas era o fundo... Essa era as recompensas, pô? As cartas da nova temporada, geração GX. Infelizmente a variedade de cartas era bem menor, começou a vir... Tá gravando tudo ok? Tá gravando tudo ok. Ali cartas de Yu-Gi-Oh! PNG no Google, cataram as 50 primeiras imagens que apareceram e mandaram já pra gráfica, não se preocuparam nem das cartas se completarem. É tanto que eu fiquei traumatizado com o tanto de perna do Exódia que eu juntei nessa época. Dava pra montar um deck só de perna do Exódia. E também vinha muitos monstros fusões. Rapaz. Mas ao mesmo tempo não vinha uma única polimerização. Como que eu ia invocar as fusões? Bem, isso não era um problema, afinal de contas, em cada rua do Brasil haviam regras diferentes para se jogar Yu-Gi-Oh! Pra quem não sabe, em Yu-Gi-Oh! Cada jogador tem um deck, que é um conjunto de cartas que deve ter vai explicar. 40 cartas. Essas cartas podem ser mágicas que têm efeitos variados, tipo bufar um monstro, destruir uma carta, resgatar uma carta, etc. As cartas armadilha, que são cartas que geralmente são ativadas com a ação do oponente, por exemplo, ele te ataca, aí a carta armadilha devolve o dano, destrói o monstro. É tipo isso, tá ligado? E o principal, agora entendi como que funciona. Cartas que tinham dois status, o ataque e a defesa. As cartas monstro tinham... Cara, eu nunca, tipo, iria entender como que funcionava esses bagulhos aqui, tá ligado? Tipo, eu só olhava e tipo, pensava, são só números, tá ligado? E tal. Mas, tipo, eu nunca achei, tipo, que as galera realmente jogava assim, tá ligado? Eu pensei que iria ser, tipo, um baralho normal, tá ligado? E tal, mano... Só pra vocês verem, velho, como que eu era, tipo, essas paradas de cartas aí, tá ligado? Pelo menos de Yu-Gi-Oh! É assim, eu só não sei como que é das outras. Estrelinhas abaixo do nome, e as estrelinhas eram o level do monstro. Todo jogador podia invocar um monstro por turno, porém você só podia invocar normalmente os monstros com até 4 estrelas. Os monstros que tivessem 5 ou 6 estrelas precisavam que você sacrificasse um monstro no campo para poder invocá-los. Já os de 7 ou mais você precisava de 2 monstros no campo. Nessa época existia também as cartas rituais, que eram esses monstros com a carta azulzinha e que só podia ser invocada através da carta mágica do seu ritual específico. Por exemplo, uma das minhas cartas favoritas rituais, o Soldado do Lustro Negro. Para invocá-lo, você precisava ter na mão o próprio Soldado do Lustro Negro, a carta mágica ritual do Lustro Negro, que permite você invocá-lo após você sacrificar monstros da sua mão do campo, que a soma das estrelas sejam iguais ou maiores que o level do Soldado do Lustro Negro. É tipo... E só depois disso tudo você pode Ultimate. Sim, bem complicado de invocar esses monstros. É daí que tem as cartas fusões, que você precisava dos monstros necessários para fazer a fusão. A carta fusão dizia os monstros que você precisava ter e precisava da carta mágica de fusão, que quase cara, você sabe o que eu imagino? O monstro fusão vinha de um... Eu imagino as galera jogando isso aqui, tá ligado? Tipo igual no anime, tá ligado? Porque no anime com certeza deve ser na mesma naipe, tá ligado? Nisso aqui. Eu imagino as galera como que jogavam isso aqui, tá ligado? Um deck separado que ficava na esquerda, é o chamado extra deck. Deve ser um bagulho muito louco. Mais fácil que a invocação ritual, já que você não precisava do monstro especial na mão pra invocá-lo. Ele já tava ali do lado e você só precisava da carta fusão e das matérias. E acima do extra deck havia esse espaço aqui, que era para as cartas de campo. Cartas mágicas que permaneciam no campo, bufando algum tipo específico de monstro. Um desses campos, inclusive, faz parte de um dos arquétipos mais nostálgicos de Yu-Gi-Oh! O Reino Toon. Embora a gente lembre mais desse deck pela carta Mundo Toon, eu lembro até hoje, quando eu estava assistindo o duelo final da Ilha dos Duelistas, finalmente os protagonistas chegaram para lutar contra o Pégaso, o grande vilão final do anime, e aí a gente se perguntava que tipo de monstros demoníacos será que esse cara tem? E aí a resposta foi desenhos animados. Um deck focado em um mundo de fantasia com personagens cartunescos. E a parte mais da hora desse deck foi quando ele começou a pegar os monstros dos outros duelistas, tipo o Kaiba e o Yugi, e transformou em personagens Toon, tipo o dragão branco de olhos azuis Toon, que é fofinho demais, e de longe o que eu acho que é o mais foda de todos, o Rei Caveira Toon. Na moral, o cara pegou um dos monstros mais intimidadores do Yugi e transformou nisso aqui. Na moral, você é muito foda, velho.
E por último, quando a carta era usada ou destruída durante o duelo, você deixava a carta em um deck separado que ficava à frente do seu deck normal. E esse deck era chamado de cemitério. Isso que eu expliquei pra vocês é o básico do Yu-Gi-Oh! Já nessa época existiam várias cartas. Pô, mano, mas já deu pra entender mais ou menos como que funciona a parada. Uma carta específica sendo puxada no momento certo poderia virar completamente o jogo. Mas por que eu me dei o trabalho de explicar tudo isso? Bem, primeiro porque sempre tem alguém que não sabe nada disso, mas clica no meu vídeo porque, sei lá, se interessa pelo que eu vou falar. Então eu queria dar a mesma explicação que o meu primo deu pra mim naquela época. É isso aí. Pois esse mesmo primo aí, quando começou a perder os duelos, bem, ele começou a inventar efeito especial secreto das cartas. Como o buraco negro dele que não, ele não engolia apenas os monstros do campo, ele engolia as mágicas, as armadilhas, o cemitério, o deck dele, o meu, e eu olhava tudo isso e dizia, parece verídico, primo. E isso foi numa época que ninguém se questionava. Foi, ele jogava com o primo, né? Rapaz, imagina. Né? É só lembrar de quando ele duelou com o Joey, o cara... Imagina o Matheus duelando com ele. Envelheceu o monstro do adversário pra ele ficar mais fraco, só que aí quando ele envelheceu o mago negro do Yugi... eu vou vencer! Eu contra-ataco com as plumas mágicas de Maki. O mago do tempo envelheceu o meu mago negro. Mas ele ficou mais forte, não mais fraco. Caraca, mano, a qualidade era bem das antigas, hein? Oh, é que ano? Anos 90, assim, 80. Como usar o Maki se ainda era minha vez? Com mágica. Mas idade propaganda. A gente aprendia a roubar nos duelos também. Então alguém viu que o Yugi tava roubando e começou a fazer o mesmo. Um amigo do meu primo fez aquilo com ele, o meu primo fez comigo e até mesmo eu também comecei a inventar uns efeitos especiais das cartas do nada que eu não sou besta, né? E agora eu ativo o efeito especial oculto ultra raro que apenas eu sei, que me permite juntar todas as minhas 5 pernas do Exódia para poder invocar o poderoso Pernodia. E falando proibido, e aí vocês chegaram a pegar todas as partes do Exódia? Eu, infelizmente, fiquei só nas pernas mesmo. Pra quem não tá ligado, que eu acho muito difícil, já que essa carta é praticamente um meme antigo que todo mundo conhece. Exódia era um monstro que era dividido em 5 partes. E caso você tivesse todas as 5 partes na mão, você ganhava o jogo automaticamente. Vulgo obliterar! Algo que não era fácil, já que a chance de sacar todas as 5 partes do Exódia na mão inicial era de 1 para 658.008 vezes. Sim, poxa. Só o Yugi sendo um cara cheio de protagonismo no rabo pra conseguir puxar essas cartas, né? Ou um bot muito sortudo jogando contra um youtuber bem azarado. A gente não vai jogar até o final do duelo. Tá? Caraca, tem um jogo mesmo. Os dinossauros pernetas necessários tem os games. Ah, o quê? Inclusive, eu achava que isso seria algo impossível na vida real, mas até mesmo esse tiozinho foi mano. Mundial de Yu-Gi-Oh! E invocou o Exódia 2 vezes. Olha isso, mano. A felicidade quando ele invoca é muito boa. Inclusive, tinha cada moleque... Caraca, velho, tinha até campeonato do bagulho. Do Exódia. Seu rabo que você tem. Você deve ter pegado a imagem no Google, imprimido, grudado num papelão com durex para se iludir achando que tinha carta de verdade. Só eu que fazia isso? Isso de imprimir as cartas era clássico demais. Lembro que depois de um tempo... É isso, Matheus. Cartas, como as cartas do Goku, as cartas que vinham vários personagens, nada a ver com era isso aí que eu... Quem nunca pegou um no Naruto eu já tive. Mas não era muito não. Era umas 2, mais ou menos. Os animes antigos sempre produziam uns conteúdos bem específicos sobre as obras, né? Por exemplo, Dragon Ball tem aqueles vídeos de compilado de fusões aleatórias de todos os Super Saiyajin do 1 até o 1000, dos técnicas mais poderosas de o Super 11 era foda, hein? Do Naruto Shippuden e do melhor vídeo de Naruto já postado no YouTube, na minha opinião, Mala sem alça, vou sofrer cabeça. E com Yu-Gi-Oh! Não era diferente. O estilo de vídeo que todo fã de Yu-Gi-Oh! Gostava de assistir eram aqueles vídeos que simulavam pessoas na vida real duelando. Que quando eles colocavam as cartas no lançador, apareciam os PNG dos monstros foda, né? Aquilo ali era cinema. Mas rapaz, chegamos ao que eu a edição era de bronze da pinca. Com o passar do tempo, a qualidade das cartas daquela vendinha foi decaindo. Primeiro elas começaram a vir em inglês. Isso dificultou um pouco, mas até que dava para desenrolar um pouco, porque tentava lembrar de como era o efeito pelo desenho. Começou a vir cartas ainda mais repetidas, principalmente muito herói elementar, mas nada se compara ao que veio logo em seguida. Certo dia, fui na vendinha, comprei uns pacotes e para minha surpresa veio
odeio isso. Dark Magician. E tá Meu reclamando amigo? do que? Mago Negro Malvado. Peraí. Sim, começaram a vir cartas que era o nome de uma e a foto de outra. Depois disso aí, eu oficialmente parei de comprar as cartas naquela vendinha. Eu decidi me contentar com as que eu já tinha guardado na minha caixinha de papel. Ô, louco, Essas tio. cartas que eu comprava todo esse tempo na vendinha eram cartas Olha o originais, colecionador só que aí. da Konami com C de casa. Uma vez, meu tio me levou até uma loja que vendia as cartas oficiais, mas um pacote que era tipo esse daqui, segurado por esse simpático senhorzinho que provavelmente ama muito Yu-Gi-Oh! Era tão caro que eu só pude levar uma, e pra piorar, o tamanho do formato das cartas oficiais era maior que o das Tabajara. Então ficava ali 5 cartas oficiais grandona no bolinho cheio de cartinha pequena. Tanto que com o tempo, após bater muito pra embaralhar as cartas, né? As bordas das cartas foi machucando e encolhendo. E sendo sincero, eu acredito que muito da popularidade de Yu-Gi-Oh! Naquela época foi por conta dessas cartas alternativas aí. Isso democratizava demais o jogo, bem parecido com o que aconteceu com Beyblade na mesma época. Eu já falei pra vocês que eu já tive uma lendária Beyblade dourada de ferro. Beyblade também nunca tive. Só que era difícil Nunca tive Beyblade. Já que esse brinquedo desgastava muito rápido, o lançador desgastava rápido, e quando o outro moleque aparecia com a nova Beyblade, o outro coleguinha já tinha quebrado a dele. Mas através da criação das Beyblades com tampa de detergente... agora isso aí era clássico, hein? Caralho, no povoado. Havia as Beyblades Imagina. com tampa de detergente e a tampinha de garrafa PET, e havia também aquelas com peças de bicicleta. Essas aqui eram que separavam os homens dos meninos. E pra você ter noção, tinha até torneio dessas coisas na escola. Alguém pedia a bacia de lavar roupa da mãe emprestada, levava pra escola e aí era só alegria. Infelizmente, o interesse por Yu-Gi-Oh! Lá no povoado não era tão grande como com Beyblade, até porque Yu-Gi-Oh! Era chato pra caralho pra aprender, e no fim a pessoa aprendia todas as regras pra um cara começar a inventar um monte de efeito especial. Quem tem saco pra isso? Mas mesmo jogando sozinho, Yu-Gi-Oh! Foi muito especial na minha infância, tanto que eu contei da importância dele em um antigo vídeo meu. É um vídeo onde eu faço uma homenagem ao criador de Yu-Gi-Oh! Que tinha morrido fazia pouco tempo. E lá eu falava de uma carta que eu gostava muito, não por ser roubado ou nada do tipo, eu apenas criei um vínculo com ela. E eu só estou citando isso aqui de novo, porque depois que eu postei aquele vídeo, o meu querido Neron Dead, o artista que fez no passado essa fanart minha foda pra caralho, ele veio que queria fazer um novo desenho meu e queria que fosse algo relacionado a Yu-Gi-Oh! Porque ele viu o vídeo lá e ele achou da hora que eu falei de Yu-Gi-Oh! E foi aí que eu revelei pra ele maneiro, que eu citei no vídeo, que era o Prometheus, e alguns dias depois ele me Caraca, cartinha foda, viu? Pra caralho do Prometheus e eu numa pose muito foda. Na moral, muito obrigado, Nero. Eu guardo com muito carinho esse desenho que você fez, meu. E eu decidi acabar com essa história bonitinha dessa forma. Da hora. Pra gente ir pra próximo tópico. Mano, um pior, velho. É um tópico bastante... Em que eu tô vendo esse vídeo assim, tipo... Da era das cinzas das velho, tá ligado? Pra mim. Uma era que foi marcada por um acontecimento... Que eu não fazia ideia que tinha isso aí, tá ligado? Eu prometi contar pra vocês desde que eu criei o canal. E hoje eu vou contar pra vocês sobre o dia. O dia que o meu baralho do Yu-Gi-Oh! Foi tirado de mim. Eita. Já era. Primeiro de tudo, eu preciso dar um contexto pra vocês. Era sábado à noite e tava com vontade de jogar aquele Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. Pra quem não conhece, é um dos melhores jogos de Dragon Ball pra PlayStation 2. Já que ele conta com muitos quando ele jogava isso aí, eu jogava R4. Um desses personagens era o Android 13. Curiosamente, eu nunca tinha pegado ele pra jogar. E já de cara, eu já fiquei fascinado pelas skills dele. Ele invocava uma bola gigante vermelha. Mas era foda jogar com os primos, tá ligado? E fui dormir bem tarde. Nessa época, dormir tarde era tipo 11 horas da noite. Bons tempos. Só que aconteceu aquilo. No dia seguinte, bem de manhãzinho, às 5 e pouco da madrugada, e já tava até dando pra ver pelas teias da casa que o sol tava amanhecendo. Meu quarto não tinha porta, e lá do meu quarto eu conseguia ver o espelho que ficava na sala. E naquele espelho, eu juro que enxerguei ele. Meu... Sim, eu havia sido amaldiçoado. E o pior... é que no lugar onde que eu tô aqui, né? Agora tem um espelho logo aqui, tá ligado? E minha cama é ali. Então, toda vez quando eu olho no espelho, eu fico, caraca, mano. Eu tenho que dar um jeito de subir com esse espelho daqui, tá ligado? Porque, mano... voltando aqui, então, vambora continuar aqui.
KNTK.exe. Tô zoando. O que eu Que teorizo ter isso? acontecido? Acho que jogar muito próximo da televisão faz mal pras vistas, né? E um boneco azul estouradaço toda hora na tela, acho que faz mais mal ainda, né? E eu acredito que foi isso que Rapaz. causou esse estranho fenômeno ocular nas minhas vistas. Só que eu tive a ideia genial de comentar isso com a minha mãe. E a minha mãe teve a ideia genial de comentar isso com a minha avó. E a minha avó teve a ideia Meu genial. Deus. Que é isso, mano? Filho, sua avó chamou alguém pra te ajudar sobre aquelas coisas que você viu no espelho. E foi Meu. aí que eu vi uma estranha figura sentada num tamborete da sala. Meu Deus. Ele é o padre da cidade, meus amigos. Nem Inicialmente, ferrando. eu repetir a história do que eu vi no espelho lá. E graças a Deus eu não falei do jogo. Graças a Deus eu não falei do meu PlayStation 2. Começou a perguntar sobre o que eu brincava, o que eu assistia na TV. Pegou um caderno de desenho que eu fazia uns garranchos lá. Ele não viu nenhum problema nos garranchos do caderno. E pra ser sincero, eu sentia que o clima até tinha ficado mais leve. Tava, parecia que tudo ia ser resolvido ali. Ah, não, ia fazer um Pai Nosso, duas Ave Maria. Nem ferrando que isso aconteceu. E eu acho que estaria tudo finalizado. Só que foi aí que surgiu um personagem novo naquela sala. Tal qual fosse sumonado do absoluto nada surge ele, o meu pai. E dando um rápido contexto sobre ele aqui pra vocês, é que ele é palmeirense, motorista de ônibus estressado, com uma personalidade e senso de humor totalmente moldado na infância pela influência do personagem Coxinha de Garras da Patrulha. Um homem não ateu, porém descrente na santidade do homem. Portanto, sua opinião mais moderada sobre aquele padre ali seria... Não, vou falar não. É melhor não falar, não. É melhor falar, não. E com essa fúria que eu sabia isso, que ele tinha, Matheus? essa falta de fé no homem que ele tinha, ali ele surgiu provavelmente para confrontar o padre, né? E defender que não havia nada de errado com o seu. Senhor padre, espera aí, Matheus, e aquelas cartas que você compra quando vai pra cidade? Meu. Nem ferrando que isso aconteceu. Agora deu caralho mesmo, viu? Pois é, e eu sei que meu pai não fez aquilo por preocupação. Ele não acreditava nessas porra de diabo, de cão atentando a cabeça. Ele fez aquilo pra não ter que inventar uma nova desculpa pra não me dar dinheiro pra eu poder comprar as cartas. Aquela Aí foi uma é- jogada de mestre, eu tenho que elogiá-lo por isso. Ali eu fui pro meu quarto, peguei Aí a caixa foi de papelão foda. onde eu guardava as minhas cartas do Yu-Gi-Oh! E dei pro padre ficar olhando elas. Mas pra ser sincero, eu nem tava nervoso porque ele não viu nada demais no caderno de desenho, nem no que minha mãe falava, como eu era, que eu era um menino quieto, que eu era um menino iluminado de Deus. Então eu tava até bem calmo. Eu achava que ele não iria encontrar nada demais naquelas cartas. Ele comentou, rapaz, tem umas figuras aqui meio feias, né? Padre, mas não tem nada demais. Demônio caveira! Meu. Caveira! Caveira! Fudeu foi tudo. Eu até hoje não consigo Nem entender o que foi aquela ferrando. carta. Ela não só era uma carta antiga do Rei Caveira, traduzida em português, como também com a tradução totalmente incomum. Não era Rei Caveira, não era a famosa caveira invocada, não. Caraca, hein, era Demônio Matheus, que- Caveira. Uma carta com a tradução que eu procurei pra caralho na internet que e não achei em lugar nenhum. Parece mancada, até que hein? aquela carta foi criada para aquele exato momento. Ali o clima mudou completamente naquela sala. Um padre mostrando que eu tinha uma carta com o nome de um demônio. E a cara da minha mãe era de: eu não te criei pra isso, Matheus. A cara da minha avó era de: e a cara do meu pai era de: Ah, foi aí que não. o padre fez a pergunta se eu poderia abandonar aquelas cartas. E sei lá, talvez ele estivesse me testando, eu de repente tá real possuído pelas cartas. Ah, padre, tudo bem, pode ficar com as cartas. É hora do duelo, porra! Ali eu abaixei minha cabeça quase derrotado. Só havia uma resposta. Que Se eu isso? falasse não, só iria confirmar que eu tinha uma influência mística para aquelas cartas. Só que aí eu saquei a minha última carta. Uma sabedoria nunca mano, é antes que- vista veio na Pô, mano, o Matheus duelou contra o... No padre, mano. Não, velho, isso aqui não aconteceu, não. É sério que aconteceu? Pô, mano, tô achando mó, tipo... Que aí, Engraçado eu aqui saquei a minha história, última velho. carta. Sabedoria nunca antes vista veio na minha Ah, cabeça. não, Uma mano. resposta saiu com a total convicção. Meus pais gastaram muito dinheiro com essas cartas. Jogar elas fora seria injusto demais com eles. Apelo ao financeiro da família. O reconhecimento do valor que aquelas isso? cartinhas tinham, não pelo amor à série, mas sim ao dinheiro suado que os seus pais lhe deram para dar aquela diversão. Foi uma jogada de mestre, eu havia dado checkmate, o padre não teria mais como me dar uma resposta aqui. Tudo bem, eu compro as cartas.
Aê. Sim, É um foda. padre comprou meu baralho do Yu-Gi-Oh! Isso foi inacreditável. Ele gastou dinheiro suado do dízimo, até da minha avó, pra comprar um deck do Yu-Gi-Oh! Pra descartar depois ou pra ele queimar. Não, meus Que amigos. isso? Muito pelo contrário. Eu tenho certeza que secretamente aquele padre era um duelista da igreja. Ou vocês acham que a igreja não incentivava a queima de decks das crianças pra eles terem todo o monopólio das cartas mais raras do Yu-Gi-Oh! Incluindo Foda. até mesmo a minha raríssima carta Demônio Caveira. Falar dessa história me deixou um pouco emotivo. E eu sei que vocês querem saber Foda quanto foi. essa história. Na minha cabeça, inicialmente, eu pensei em cobrar tipo R$100, que é o valor que eu considerava ser algo caro. Mas Ok. como era um menino bom, com medo de ir pro inferno, porque eu cobrei mais caro pra um padre, eu fui lá e falei, quinta padre. Fiz mais barato. E dessa forma ele pegou minha caixinha com as cartas, botou no fundo do Mano, carro, nem ferrando, mano. Tchau, padre. Vai-te embora, carniça. Na época eu achei que tinha dado azar, mas anos depois eu descobri que outras pessoas também perderam seu deck do Yu-Gi-Oh! Mais que isso, que no Brasil ocorreu uma grande perseguição a Yu-Gi-Oh! Perseguição essa que falaremos agora. Já não é de hoje que obras de ficção são acusadas de ser uma má influência para os jovens ou até mesmo de motivações de atitudes criminosas. É foda, né? Em 2003, o nome Yu-Gi-Oh! Ficaria eternizado não apenas na mente das crianças, como também dos seus pais, por conta desse homem aqui, Gilberto Barros. Eu considerava Eu nunca essa história de cheguei a Gilberto ver, Barros não. com Yu-Gi-Oh! Uma mentira, algo que a internet tinha criado e que todo mundo fingiu que assistiu no dia. Tipo o Super Saiyajin 3 no 11 de setembro. Principalmente porque o que aconteceu com a Oxi. história que eu contei do padre não teve nada a ver com esse programa. Foi uma interpretação que ele teve. Até que Ah, certo mano, dia surgiu o um Matheus corte colocando de entrevista do Gilberto essas Barros na musiquinhas de internet fundo aí é foda, hein? sobre esse dia, confirmando que ele realmente aconteceu. A carta do capeta que vendiam lá foi uma venda, entre isso, aspas, velho? da imprensa japonesa. Um como que eu peguei não- rapidamente, porque ali havia aquela concorrência de pegar assuntos, esse negócio todo, e a gente começou a chamar pessoas especializadas, aquele negócio todo, e eles começaram a crescer o negócio. Até a tal Meu da Deus. carta que mandava matar o pai, não é isso? Isso significava que agora o programa deixava Aí de ser é boato, porém não desnecessário, havia hein? filmagens dele. Então ele acabava se tornando uma Lost Media. E de longe a Lost Media brasileira mais procurada da história. A comunidade Lost Media no Brasil é muito dedicada e acredita, eles buscaram isso em todos os cantos, desde sites obscuros antigos da internet, blogs ou até mesmo vídeos antigos do YouTube e nada de achar. Isso só queria dizer uma coisa, não Aí existia é? conteúdo desse dia postado na internet, e daí que surgiram as comunidades atrás de fitas caseiras que talvez alguém tivesse gravado esse dia. E essa procura continuou por longos e longos anos. Que Pô, eu assisti a TV nessas épocas, como que eu não até aquele via isso? fatídico dia. No dia 14 de novembro de 2024, 24? a internet parou, pois o programa Que de isso? Gilberto Barros falando de Yu-Gi-Oh!, aquele que estava perdido há todos esses anos, havia sido encontrado. Não porque alguém pagou milhões de reais pra banda e pra liberar pro público, não porque alguém encontrou uma fita perdida jogada em algum canto, não porque acharam em um blog obscuro da Deep Web. Não, o programa acho- estava publicado desde 2010, há 14 Eu anos acho- atrás, em nada mais, nada menos que o YouTube. Isso aqui chocou todo mundo. Meu. Porque o quanto essa parada foi procurada em todos os confins da internet, não foi brincadeira. Eu acho que a galera deve ter odiado esse cara depois disso, hein? No vídeo, por falta de descrição. E um título de vídeo muito bem chamativo, Debate Card 01. Parece aqueles títulos que eu botava na época do Shingeki, né? Arapuca lança trovão. Aparentemente essa soma de fatores colocou Foda. esse vídeo numa área invisível do YouTube, só sendo encontrado por buscas extremamente precisas. O Debate Card 1 não foi a única gravação achada nesse canal. Havia também o Debate Card Introdução e também o desenho Violência Leão. Pois não houve apenas um programa atacando Yu-Gi-Oh!, mas sim uma série de programas atacando outros card games e até desenhos. E agora falaremos deles aqui. Pô, isso é meio triste, né? Debate Card 1 aparentemente é um dos primeiros capítulos. O Brasil é foda, velho. Ele já inicia o vídeo com um longo monólogo falando sobre os bilhões de dólares que o Yu-Gi-Oh! Faz. E não é mentira, o Yu-Gi-Oh! Estourou pra caralho naquela época. Tanto que ele entrou pro livro dos recordes como o card game mais jogado do mundo. E após esse monólogo, ele Caraca. finalmente inicia o programa. Pô,
Uma reportagem se inicia mostrando que Yu-Gi-Oh! Já entrou dentro das escolas. Mais que isso, que depois de Yu-Gi-Oh! Os alunos começaram a ter comportamentos bem suspeitos. Mas por trás dessa simples brincadeira, eles aprendem estratégias com vocabulário nada convencional. Quando qualquer carta derrota ela, elas vão pro cemitério. Nossa. As escolas chegaram ao ponto de proibir os duelos de Yu-Gi-Oh! Embora eles tivessem acrescentado Vergonha, outras mano. atividades até mais úteis para as crianças. Isso foi legal. Mas aí chegamos a um dos grandes protagonistas dessa saga, Gustavo. Um simples duelista mirim, que nem eu ou você foi um dia. A mãe dele falou que o programa do Gilberto Barros finalmente trouxe uma luz para uma dúvida que ela estava tendo, já que o Gustavo estava apresentando comportamentos extremamente anormais para um irmão. Irmão menor chutando o maior, saindo no tapa. Mas esse é literalmente o comportamento de um irmão médio brasileiro, moça. Que argumento fraco é esse? Normal. Aí? Agora ele tá jogando Forbidden Memories no PlayStation 1. Quero saber que argumento vocês vão dar agora pra dizer que esse menino tá sendo mais influenciado. Que isso? Bom, velho. Tu lascou com a gente, Gustavo. Após isso, o Gilberto Aí é explora uma esse lasca. trecho aí com o maior prazer do mundo. O que a criança fala quando tá jogando videogame? E em seguida confirma com o teólogo. Teólogo Alexandre Farias Torres. Estas cartas ensinam magia negra, teólogo. Sim, sem dúvida. Essa parte aqui é muito viajada. Se liga no que esse cara fala. Ensina a criança a resolver os seus problemas no duelo, na força do braço. E isso nós estamos podendo ver no trânsito. Onde que Yu-Gi-Oh! Tem a ver com trânsito? Isso, mano. Estão sendo treinadas por esse baralho. Vai, DJ! No segundo Ah, vídeo, não, parece mano. errado com o nosso querido Gilberto. Ele parece mais bravo. Ele falou que recebeu diversas críticas por e-mail. Estamos falando de 2013. Viu? E eu acho tão engraçado quando ele 2013. fala que falaram que ele exagerou no programa, né? Que não foi bem assim. E ele sai todo puto falando. Como é que não é bem assim? Vocês viram a carta? O capeta tá aqui, ó. E tanta carta de Yu-Gi-Oh! Realmente intimidadora. E o cara me puxa um palhaço mano, lixo. eu acho Mas, isso- pra surpresa de todos, Achei isso finalmente engraçado, viu? Uma resposta que todas as crianças da minha geração procuraram. Por que essa perseguição toda ao Yu-Gi-Oh? Foi por pauta fresca pra dar audiência? Foi pra tentar atacar os desenhos da emissora concorrente? Não, meus amigos. O motivo foi, na verdade, bem mais pessoal. O meu sobrinho não desviava o olho. Ele não disse boa tarde, tio Gilberto. Ele não disse. A Meu falta Deus. disso causou um efeito borboleta inacreditável que mudou completamente a história de Yu-Gi-Oh! No Brasil. Vai tomar... Estão sendo treinadas por esse baralho. Que delícia. Desenho Violência Leão, um Rapaz. pequeno spin-off da saga do Gilberto versus Yu-Gi-Oh! Um capítulo que ninguém lembrava de ter existido, já que aqui o Gilberto se distancia um pouco do Yu-Gi-Oh! E passa a criticar outros desenhos, que por uma grande coincidência do destino também passavam na TV Globinho. Sempre Nada tinha mais, isso, nada né, menos velho? que Dragon Ball Z, que de acordo Para que é com bom o influência e jornalista, tal. Ensina o outro como matar o próprio pai. Vamos, esmague ele como se fosse uma barata nojenta. O filho matará seu querido pai. Isso é típico de um Saiyajin. Que isso? Esmague-o como uma Rapaz. Evita falar desse Dragon Ball aí, porque a gente parou de transmitir ele tem só uns dias. Muda de assunto aí. Cassino! Esse texto esclarece aquele mal entendido daquele corte que tinha na internet do Gilberto falando do programa do Yu-Gi-Oh! Dele falando que havia uma carta do Yu-Gi-Oh! Que mandava matar o pai. Mas provavelmente ele confundiu essa cena do Dragon Ball, que nem passava na TV, era do filme do Tarly, e misturou com as Meu cartas Deus. do Yu-Gi-Oh! E ela achou que as duas eram uma só. E com isso encerramos essa inesperada trilogia de vídeos. Esses vídeos são bem tristes, né? Porque mostram como um preconceito bobo pode destruir a infância de toda a geração. Mas isso aí eu era admito que triste, eu hein? me senti muito feliz assistindo esses vídeos. Acho que como passou muito tempo que a gente tava esperando por essas filmagens, Bom, eu acho isso, sei lá, mano. Isso é Vale ressaltar que necessário. esses trechos não representam 100% dos programas ainda. A comunidade Lost Medias do Brasil tá atrás dos outros trechos perdidos, e é importante que eles sejam encontrados até para fins de estudo, né, para mostrar como naquela época os programas de TV tinham um poder inacreditável na vida das pessoas. Já não bastando Né? as cartas sendo queimadas pelo Brasil
Brasil todo, escolas proibindo o jogo no recreio, curiosamente um tempo após esses programas aí. Nossa, velho, agora falando de escola, eu lembro das galera levando umas cartas, hein? Ele de livre para todos os públicos e colocando ele como proibido para menores de 12 anos. Na época, programas assim só podiam ser transmitidos a partir das 8 horas da noite e esse foi tá explicado, né? Ser transmitido na TV Globinho. O que eu não entendo é como anos depois Yu-Gi-Oh! GX conseguiu passar na TV Globinho. Eu acho que é porque a história dele é bem mais levinha, né? Ele conseguiu fugir fácil dessa fama de baralho do cavalo. Satanás! Um monstro Satanás? Cada monstro com Satanás no nome ganha 1000 pontos de ataque. Parece que a sorte favoreceu Satanás. Satanás. Não, vovó! É isso, cara, muito bom vídeo, tá ligado? Matheus falando aqui de Yu-Gi-Oh! Mesmo eu não entendendo nada sobre o assunto, tá ligado? Porque, cara, nunca cheguei a ver uma... Na verdade, já cheguei a ver algumas cartas de Yu-Gi-Oh! Tá ligado? Mas nunca tive essas cartas, tá ligado? Eu já tive outras assim, tal, tá ligado? Mas ficava poucos minutos comigo, tá ligado? Mas, pô, mano, legal ver o Matheus contando aqui a história dele com o Yu-Gi-Oh!, tá ligado? E tal, como era. Muito bacaninha, tá ligado? Mesmo não entendendo nada, tá ligado? Mas é isso aí, né, galera? Espero aí que você tenha curtido esse vídeozão. Link original no vídeo, como sempre, tá certo? Descrição no vídeo. E é nóis, fechou? Até a próxima, valeu, falou, fui.